Olá, eu sou Leandro Ruschel e vamos iniciar aqui no canal mais uma sessão de perguntas e respostas. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá na conta do Instagram, @LeandroRuschel, todas as quintas-feiras. Se você quiser participar, não deixe de nos seguir lá no Instagram e enviar a sua pergunta. Então, vamos lá. Se for provado tudo isso, você acha que Bolsonaro deveria ser preso? Ótima pergunta, porque abre a possibilidade de a gente fazer uma avaliação geral de tudo isso que está acontecendo. E eu peço licença para tomar um pouco mais do seu tempo para explicar. Antes de mais nada, vamos dar um passo atrás, antes de falar sobre a acusação em si. A base do Estado de Direito é o devido processo legal, ou seja, por mais horrendo que seja um crime que alguém tenha cometido, essa pessoa só pode ser punida, só pode ser condenada e punida, se for dentro do que prevê a lei, tanto para a investigação, quanto para o julgamento, quanto para a punição. E desde 2020 surgiu no Brasil o famigerado inquérito das fake news, que deu início a todos esses procedimentos investigatórios, inclusive esses aí que geraram esse indiciamento de Bolsonaro de mais de 36 pessoas. Desde lá, há um questionamento sobre esses procedimentos, feito não por mim só. Vou falar só de duas pessoas. Primeiro, Raquel Dodge, procuradora-geral da época. Ela pediu o arquivamento desse procedimento porque, segundo ela, seria um tribunal de exceção. Por quê? Porque esse inquérito foi aberto pelo presidente do Supremo na época, sob a justificativa do regimento interno do Supremo, que fala em abertura de uma investigação se um crime acontece nas dependências do Supremo. A interpretação foi a seguinte: se alguém fala mal do ministro, difama, ataca, entre aspas, o ministro, isso é um ataque ao Supremo. Então, onde está o ministro, está o Supremo, então a gente pode usar esse regimento interno, esse artigo, para abrir esse processo, essa investigação. Por que a Raquel Dodge disse que era um tribunal de exceção e que deveria ser arquivado porque não teria guarida na Constituição? Número 1, porque não foi aberto pela PGR ou pelo Ministério Público, e número 2, porque esse inquérito transformaria os ministros em investigadores, julgadores e vítimas ao mesmo tempo. Obviamente, algo que não é condizente com qualquer justiça no mundo. E vejam só, um insuspeito, Randolfo Rodrigues, à época, hoje líder da esquerda, na época já um sujeito de esquerda, chegou a pedir o impeachment dos ministros por conta da abertura desse procedimento, usando os mesmos argumentos da Raquel Dodge. Ou seja, tudo que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos, que produziu censura em massa à direita, perseguição, prisão, basicamente só da direita, aconteceu com base nesses procedimentos. Então, mesmo que houvesse um crime, se ele for julgado, se ele for investigado dessa forma, não dá para se dizer que é algo que está dentro do Estado de Direito. Bom, agora vamos partir para a questão da acusação em si. Vamos fazer de conta que está tudo bem, que está tudo normal, que esses procedimentos são aceitáveis, de uma vítima ser o principal juiz instrutor do caso. Inclusive, na última decisão, se referiu a ele mesmo 40 vezes, e chegou a inquirir, a fazer a oitiva de um dos acusados aí, ou suspeitos de tentarem matar ele mesmo. Então, vejam a que ponto a gente chegou. Mas vamos lá, vamos para a acusação contra Bolsonaro e essas pessoas de tentativa de golpe de Estado. Temos que fazer uma recuperação das informações da situação. Antes mesmo, muito antes de chegar à presidência, Bolsonaro questiona o sistema eleitoral brasileiro, chegando ao ponto de fazer um projeto de lei, apresentar, e foi aprovado de maneira massiva na Câmara e no Senado, para modificar o sistema eleitoral. Vocês lembram disso? E aí, essa lei foi definida como inconstitucional pelo Supremo e essa mudança não aconteceu. Durante todo o processo eleitoral, ele questionou isso novamente e ele se apresentou como injustiçado, se apresentou em desconformidade, em contrariedade a todo o processo eleitoral, diversas vezes. Ao mesmo tempo, ele disse que atuaria dentro das 4 linhas da Constituição. Quantas vezes ele falou isso? Se referindo, então, a seguir as leis, seguir o ordenamento legal brasileiro. Ora, só em ditaduras que o processo eleitoral ou mesmo os resultados de uma eleição não podem ser questionados. Numa democracia, num regime livre, existem até formas de você fazer isso na justiça eleitoral. Um dos indiciados pela polícia, pelo menos a imprensa anunciou, nós temos a imprensa que tem um lado muito claro, que opera como uma militância de redação, e daí passa exatamente essa visão, essa mesma narrativa do sistema, mas um dos
indiciado, segundo a imprensa, é um sujeito que fez o laudo, um técnico sobre as urnas para questionar a eleição, porque o PL entrou com um pedido na justiça, né, questionando o resultado com base num laudo desse perito. Por conta disso, tanto o perito quanto o presidente do PL, novamente segundo a imprensa, estão sendo acusados de tentativa de golpe. Ora, você questionar na justiça o resultado é considerado uma tentativa de golpe? Eu acho que isso diz muito sobre todo o processo. Mas vamos voltar à acusação contra Bolsonaro e contra várias outras pessoas, que teria ocorrido até mesmo a tentativa de assassinato do ministro ou a tentativa de envenenamento contra, veja só, Lula e Alckmin. E para provar isso haveria uma discussão entre integrantes das Forças Especiais num aplicativo de mensagens em que eles falam em código e em determinado momento eles falam, vamos abortar a missão. E isso está sendo apresentado por essa imprensa, está sendo apresentado pelas autoridades que investigaram, como a prova da tentativa que teria sido abortada. Qual é o problema disso? O problema é que o ordenamento legal brasileiro não define crime como o pensamento de um crime, né? Ou até mesmo os atos preparatórios para um crime. E no caso do crime de golpe de Estado, fala em tentativa de golpe. Então, primeiro, nesses diálogos não dá para entender que houve uma tentativa de assassinato. Pode ser muito bem o próprio monitoramento que se fazia. É grave monitorar uma autoridade? Claro que é, mas seria crime? E, de fato, não aconteceu. E o que deixa mais curioso esse episódio é que depois, da tentativa ser abortada, do que quer que fosse, o sujeito saiu de táxi e reclamou que estava com dificuldade de pegar esse táxi para sair de lá. Haveria um assassinato ou mesmo um sequestro de táxi? Essa é uma questão. As informações surgiram, são essas. Né? Número 2, já nessa seara. Digamos que você está acreditando que a eleição não foi justa e quer questionar essa eleição. Aí você tem o seu entorno, você tem os seus assessores e você pede, então, por alternativas para questionar. E digamos que durante esse debate surja algo que seja claramente ilegal, que seja um crime horrendo, né? Você matar alguém. A discussão em si, ela não é um crime. Novamente, a discussão em si não é um crime. Agora, se isso foi decidido, não vamos fazer, e isso de fato é feito, aí sim nós temos um crime. Agora, isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Pelo que veio à tona até agora, não há nada que prove que houve essa tentativa. Então, somando toda essa situação no ambiente que você já tem esse tipo de investigação, de procedimento investigatório em curso, com o ministro no papel de vítima ao mesmo tempo, né, de principal investigador. Numa situação em que está aberta a contrariedade de um dos candidatos, em que ele apresenta pedidos que estão dentro do ordenamento jurídico brasileiro, onde está a tentativa? Aí alguém pode dizer, né, o último argumento que eu ouvi, não, mas olha só, teve aquele 8 de janeiro, isso é prova que houve a tentativa. Como é que você vai tentar dar um golpe de Estado sem armas? Pessoas lá, vozinhas, né? O máximo o sujeito tinha um estilingue e bolas de gude. Como é que você vai dar um golpe de Estado dessa forma? E nesses documentos que vieram a público, há uma comunicação interna desses elementos das Forças Especiais no dia 30 de dezembro dizendo, olha, esse grupo já não tem mais motivo para existir, vamos arquivar, vamos apagar, vamos desfazer o grupo. Ou seja, se no dia 30 de dezembro, qualquer que fosse a intenção, ela foi desmobilizada, o Lula tomou posse, qual é que é a conexão que teria com o dia 8 de janeiro? Tanto é que houve aquela arruaça e as pessoas têm que ser punidas por isso, né? Por eventualmente ter quebrado alguma coisa num prédio público. Qual é a conexão do 8 de janeiro com esse suposto plano golpista, se houve uma desmobilização ali nas pessoas, o que foi expresso nos próprios documentos? Então, por tudo isso, fica muito difícil falar em punição, se não há nem mesmo investigação da maneira correta, há um clima de perseguição, há um objetivo declarado em acabar com a direita brasileira, acabar com o que eles chamam de bolsonarismo desde o começo. Como é que você vai falar em punir? Na verdade, o que a gente está vendo é efetivamente um trabalho de destruição da direita brasileira. E aí fica a pergunta, você tem democracia num país em que não há liberdade para se expressar e que as investigações e os procedimentos são direcionados a perseguir pessoas pela sua inclinação política? Isso é democracia? Bolsonaro corre o mesmo risco dos opositores venezuelanos ser silenciado para sempre na prisão? Não é só Bolsonaro, né? Nós temos que entender
o que acontece no Brasil. Bolsonaro é alvo porque ele é símbolo de uma revolta popular contra o sistema que iniciou lá em 2013 por conta das revelações da Lava Jato, né? Por conta de uma destruição econômica, por conta de um projeto autoritário de poder. Tudo isso desembocou na eleição de Bolsonaro. Então, quando o sistema diz que quer acabar com o extremismo, com o discurso de ódio, com a desinformação e perseguir, né, o chamado bolsonarismo, na verdade o que o sistema quer fazer é calar qualquer tipo de oposição, é aumentar o nível de controle sobre a sociedade, como acontece em qualquer regime autoritário, né? É disso que se trata. Então, não é exatamente sobre Bolsonaro, não é nem mesmo sobre o que eles chamam de bolsonarismo, é basicamente a definição, né, a consolidação de um regime sem liberdade, de um regime em que a sociedade é controlada pela censura, pela possibilidade de perseguição de quem criticar, de quem não gostar do arranjo em curso, né? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Qual é a intenção dos globalistas ao buscar agravar ainda mais a guerra na Ucrânia? E parece que já é um boicote ao governo Trump. Eles querem deixar mais difícil para o Trump entregar uma promessa de acabar com a guerra, né, logo no início da sua administração. Me parece que esse é o primeiro objetivo, mas podem ter outros objetivos aí. É possível que Moraes mande prender Bolsonaro antes do final do ano? Tudo é possível, né? Mas me parece que não será feito esse movimento até o final do ano. Creio que o objetivo é inviabilizar politicamente Bolsonaro, eleitoralmente Bolsonaro, e justificar através dessas proposições, né, espetaculares, enfim, justificar tudo o que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos. Então, até mesmo os defensores desses inquéritos sabem que eles ultrapassaram muito o que prevê a lei brasileira, né, o que prevê a Constituição, e é preciso justificar isso através de uma ameaça à própria democracia. Mas aí vem a pergunta, né? O que destrói a democracia? Não é a base da democracia o Estado de Direito? Se você acaba com a justiça, se você acaba com o Estado de Direito, não tem mais democracia. Esse é exatamente o ponto. Todos esses inquéritos duvidosos serão anulados no futuro? Nessa altura do campeonato, nesse momento, é muito difícil pensar nisso, visto que quem decide se esses inquéritos serão anulados ou não, né? São as pessoas que estão levando à frente esses mesmos inquéritos. Então, eu creio que só com uma mudança muito profunda haveria anulação, porque quem decide isso é quem está promovendo tudo isso que a gente está vendo, né? A guerra pode se tornar mundial com a autorização de mísseis americanos pela Ucrânia? A guerra já é mundial e ela já tem algum tempo. A guerra se desenvolve em vários cenários, em várias frentes, não é só o conflito militar, né? O maior conflito é o que se chamou no passado a luta pelos corações e mentes das pessoas, né? Uma guerra cultural, é uma guerra de informação, é uma guerra de valores. Obviamente que há também o fronte militar convencional, que é o que a gente está vendo na Ucrânia. Agora, se a pergunta é se essa autorização de uso de mísseis americanos, e não só mísseis americanos, né? O agravante aqui é que esses mísseis têm que ser operados também por americanos para atingir território russo. Se isso pode gerar um escalonamento da guerra e isso sair do controle? Pode, né? Esse risco aumentou. Eu acho que é uma decisão equivocada do Biden e até antidemocrática. Acabou de ser eleito o novo presidente, um pouco antes de sair, o sujeito toma uma decisão dessas, né? Mas o que está acontecendo na prática? A gente tem a expectativa com Trump de uma negociação de paz, né? Que a guerra termine. E os dois lados, tanto Ucrânia quanto Rússia, e Ucrânia obviamente apoiado pelos Estados Unidos, quer uma posição melhor para sentar na mesa de negociação e conseguir mais, né, o que se deseja. O que a Rússia quer? Quer aumentar a pressão para especialmente retirar os ucranianos que entraram lá numa região menos povoada da Rússia, na região de Kursk, para não ter que fazer algum tipo de cessão de território, de troca, né? Não, te devolvo essa província aqui que eu tomei e você me devolve esse território na mesa de negociação. Então, os russos parecem querer o máximo, a Ucrânia quer o máximo, e isso vai gerando um maior tensionamento agora. Mas, obviamente, que todo esse cenário pode sair do controle se a gente tiver algum passo
em falso. Os russos devem estar pensando agora, como é que a gente reage a esse escalonamento, a essa situação de mísseis aqui na Rússia, de uma forma que não gere a Terceira Guerra Mundial, mas que deixe claro que o custo vai ser muito alto se tiver mais um passo nessa direção. Então, essa deve ser a dinâmica e esse é o perigo que nós estamos enfrentando no momento. Qual é o seu prognóstico para essa situação tensa entre Rússia e o resto do mundo? Eu vejo uma guerra, né, de proxy. É a Rússia que invadiu a Ucrânia, mas na verdade a guerra é entre Estados Unidos e China, entre o Ocidente e a China. A China é quem está por trás da Rússia. A China é que tem um projeto imperialista. A China que, digamos assim, hoje leva o bastão do projeto comunista soviético, né, original. Então, a verdadeira guerra é essa. E eu creio que essa é uma guerra que vai se desenrolar por muitas décadas. O problema é o seguinte, através, né, desse governo petista, nós estamos alinhando o Brasil com o que há de pior do mundo, com o eixo ditatorial, com o eixo comandado aí pela China comunista, pela ditadura, pela brutal ditadura comunista, né, que inclui aí Irã, que inclui a própria Rússia, que inclui as piores ditaduras do planeta. Então, essa será a situação, esse será o conflito que definirá o globo pelas próximas décadas, e nós teremos países de um lado e países de outro. Infelizmente, o Brasil vai se alinhando com o lado chinês. Trump conseguirá retomar a influência que os Estados Unidos perderam para a China no mundo? Me parece que o principal objetivo do Trump não é necessariamente retomar a influência americana no mundo, né, o que muita gente chama de soft power, que os chineses estão desenvolvendo muito bem, mas sim fortalecer os Estados Unidos, principalmente através de um crescimento econômico pujante e o fortalecimento das defesas americanas, né, o fortalecimento dos militares aqui nos Estados Unidos, da força militar americana. Me parece que esse é o principal objetivo, fazer a economia bombar, concentrar aqui o poder intelectual para dar uma distância maior dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ainda têm um nível tecnológico muito mais avançado do que a China, e utilizar isso para consolidar a sua força militar e aí sim poder bater de frente com os chineses. Mas não através de uma estratégia de soft power, mas sim algo mais pragmático, tipo, você quer fazer negócio com a gente, então você vai ter que estar do nosso lado, né? E aí a gente vai ter uma retórica, uma lógica mais parecida com a lógica da Guerra Fria, que foi basicamente assim. Diante do cenário de guerra nuclear, como fica a economia mundial? Nós temos que entender, né, que há um jogo de palavras com declarações aí do próprio Putin, ações, enviar um ICBM, né, para a Ucrânia é uma sinalização, mudar a doutrina nuclear para considerar o que está acontecendo agora como uma situação que permite a Rússia reagir, são sinais, né, e ele utiliza a sua força nuclear como uma espada sobre o resto do mundo para impedir qualquer tipo de avanço contra a Rússia e seguir o ataque à Ucrânia. Agora, efetivamente vai acontecer uma guerra nuclear? Ora, a chance é muito baixa, até porque uma guerra nuclear, para todos os fins e efeitos, pode significar o fim da vida na Terra, né? Todo mundo perde. Então é um jogo perigoso, porque efetivamente nessa de ameaça e tudo mais, a situação pode sair do controle e a gente pode entrar num cenário desastroso, para dizer o mínimo, mas eu creio que a chance ainda é muito baixa. Então não tem como se falar em economia com guerra nuclear, porque não tem mais economia, né? Na melhor das hipóteses, a gente volta para a Idade Média. Então, eu creio que o que pode afetar, sim, a economia, os mercados, é a incerteza por conta dessa instabilidade. Se a chance era de 0,1% e foi para 1%, já é uma chance muito alta, né? Já é algo que atrapalha muito a economia global, o mercado, enfim. Mas não existirá na economia se de fato acontecer uma guerra. Acredito que o Brasil já seja uma Venezuela. Qual é a sua opinião? Me parece que o Brasil é uma Venezuela de 20 anos atrás, né? Quando ainda havia uma certa liberdade econômica, ainda havia uma certa liberdade de expressão, apesar dela já estar sob ataque desde o início do regime chavista, né? Dos primeiros anos do governo Chaves.
mas ainda não chegou nem perto do nível venezuelano de destruição. Na Venezuela a gente teve praticamente 30% da população saindo do país. Imagine que isso seria, em termos brasileiros, algo como 60 milhões de brasileiros deixando o país. Hoje a Venezuela tem um PIB per capita parecido com os países mais pobres da África. 90% da população está abaixo da linha da pobreza, o mercado foi dizimado, foi estatizado, há uma ditadura comunista brutal, não há nenhum resquício mais de qualquer instituição, está tudo 100% aparelhado, inclusive as próprias forças armadas. Então, a Venezuela de hoje é o final de um processo de implementação de um regime totalitário. O Brasil ainda está algumas casas antes, e não sei se efetivamente vai evoluir para isso. Mas no que já evoluiu já é ruim demais, mas é difícil ver uma perspectiva de melhor. Quando perguntaram para mim se o Brasil se transformaria numa Venezuela com o resultado eleitoral em 2022, o que eu respondi foi o seguinte: eu mantenho a mesma opinião. O Brasil caminha para ser um estado mais parecido com a China, não talvez tão eficiente quanto os comunistas chineses, mas onde você tem uma certa liberdade econômica, você pode fazer negócio, Claro que no Brasil com muito mais imposto do que na China e muito mais regulação, por incrível que pareça, do que na China, mas com uma certa liberdade econômica e sem liberdade política alguma, Cada vez mais censura, cada vez mais controle. Eu creio que essa é a diferença entre a China e a Venezuela, em que não há nem liberdade política e nem liberdade econômica. No Brasil deve ter um pouco de liberdade econômica, mas sem liberdade política, como na China. Será que a maior parte da população acredita nessas cortinas de fumaça para distrair, disso tudo? Num regime autoritário, num regime não livre, você não precisa que a maior parte da população acredite ou até apoie. Você precisa que a elite faça isso. Você precisa que aquelas pessoas que efetivamente têm meios de ação nas suas mãos acreditem nisso. Então é por isso que uma Globo News da vida acaba sendo importante, mesmo que tenha uma audiência pífia, uma audiência cada vez menor, porque ela fala para essa elite. Então, dentro da elite você tem pessoas de direita, pessoas de esquerda e os isentões. Só que na elite nós temos um nível maior de pragmatismo. Então, especialmente no Brasil, que é um país mais corrompido em todos os sentidos, os sujeitos pensam, hoje a situação é essa, o vento está soprando para esse lado, então eu tenho que ser favorável a isso para me dar bem, para ganhar um dinheiro, enfim, para ter um cargo, para subir na vida. E é assim que qualquer regime autoritário vai se impondo. Vai se impondo porque na elite as pessoas resolvem apoiar aquelas ideias e apoiar o status quo. Então é isso que está acontecendo, não precisa o povo acreditar, eu não sei qual o percentual do povo que acredita nisso, o que importa é ter o apoio da elite, das pessoas que estão em postos de comando e que têm os meios de ação nas mãos. O que o regime supremo pode esperar de Trump na sua visão? Eu creio que Trump terá uma postura de pressão em cima do regime que você mencionou. Pode haver em algum momento até mesmo sanções, pode haver exposição do que está acontecendo no Brasil, pode haver declarações que têm um peso muito grande pelos Estados Unidos serem a grande potência global, mas é preciso ter a consciência da realidade que não haverá uma solução mágica de cima para baixo vindo dos Estados Unidos para resolver os problemas brasileiros. Se houvesse uma outra presidência da Kamala Harris, seria muito mais difícil para a direita brasileira buscar restabelecer aí as liberdades, os direitos básicos, os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Mas com Trump vai ser um pouco mais fácil esse processo, mas não é uma coisa mágica como muita gente imagina. A Argentina seria uma opção para se mudar? Bom, a Argentina com Milei está passando por um reflorescimento. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, é um país super interessante. Quando eu morava no Brasil, no sul do Brasil, eu visitava muito a Argentina, até pelos seus vinhos, a região de Mendoza é fantástica, mas houve uma degeneração muito grande da Argentina pelas mãos da esquerda, especialmente nas últimas décadas. Agora a Milei está querendo dar um choque de liberdade, de livre mercado, e a gente já está vendo aí os resultados. A inflação está diminuindo, a economia está crescendo, a expectativa é que haja um grande crescimento econômico no próximo ano. O Milei está se aproximando, especialmente dos Estados Unidos. É um país que tem um capital humano muito interessante, O nível cultural argentino é bem maior, médio, é muito maior do que o brasileiro. A educação média do argentino é bem melhor do que a educação do brasileiro. Então é um país que está interessante.
Qual é que é o grande risco que tem a Argentina? A gente sabe que essa mentalidade socialista ela fica presente na sociedade, especialmente depois de tantos anos, né, de estatismo, de socialismo na Argentina, e numa próxima eleição a gente tem uma mudança de rota novamente, né? Esse é o grande risco. Mas a Argentina me parece ser um país bastante interessante na atual conjuntura na América Latina. O que Olavo de Carvalho falaria da atual situação brasileira? Bom, um pouco antes dele partir, ele deixou muito claro isso, né? Que a eleição de Bolsonaro foi uma oportunidade, talvez a última, para reverter o quadro de destruição do Brasil, mas que foi uma oportunidade perdida. E o que o professor falou que foi o principal erro? Que ao invés de combater de fato, né, as pessoas que estavam no poder, que cometeram crimes, o Bolsonaro resolveu seguir um caminho mais pragmático de administrar bem a economia, de até conciliar com o sistema, e esse foi um erro fatal, né? Feito esse erro, o próprio professor, que no final da sua vida foi também um dos perseguidos, ele disse, né, que a direita seria perseguida, que não há mais muito o que fazer politicamente nessa situação, e sim se envolver com a criação de um movimento de longo prazo que aos poucos vá fazendo o que a esquerda fez antes de chegar ao poder no Brasil no início do milênio, né? Foi desenvolver a academia, ter posições na academia, ter posições nas instituições dentro e fora do Estado e criando então um movimento de baixo para cima, desenvolvendo, né, uma nova elite intelectual. Esse foi o grande projeto da vida do professor, né? Então, eu acho que ele seguiria dizendo exatamente isso. Mãe em tempo integral. Como voltar ao mercado de trabalho? Filha com 15 anos, na meia-idade. Olha, a grande beleza do atual mercado de trabalho é a flexibilidade, né? Você tem na internet um oceano de oportunidades, de atividades que você pode desenvolver, que não precisa nem ser em tempo integral, que pode ser em meio período ou da maneira que você quiser. Eu estudaria basicamente essas oportunidades de internet. Você tem desde marketing digital até mercado financeiro, até qualquer atividade, na verdade, que você pode imaginar, você pode desenvolver na internet. Então eu começaria, talvez até por jobs desses temporários, né, que pagam por hora ou por entrega, e iria pesquisando as suas habilidades, o que você precisa estudar, e iria me reintegrando ao mercado de trabalho dessa forma. Como você avalia o trabalho da Fox News nos Estados Unidos? A Fox News tem um trabalho muito importante, que é um canal não de TV aberta, né? Um canal por assinatura, mas com muita audiência, tem mais audiência que a soma de CNN, MSNBC e alguns outros canais menores, né, de extrema esquerda, mas também é um canal que tem uma conexão grande com o Deep State. Então, algumas vezes, quando algum apresentador, né, alguma pessoa sai um pouquinho da linha, diz algumas coisas a mais, algumas verdades um pouquinho mais profundas, ele também passa a ser perseguido ou até mesmo demitido da emissora, né? Então, a gente tem que entender que quando se chega num tamanho maior, vai haver muitas pressões, né, para que uma emissora possa continuar operando. O jogo é muito bruto. De qualquer forma, é salutar para qualquer democracia que você tenha canais, jornais, mídias de diversas vertentes. Não é como no Brasil, por exemplo, que basicamente não existe mais nenhum canal, né, de direita. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Jovem Pan, que foi ganhando audiência, já foram para cima, né? Teve que enquadrar a sua linha editorial para não ser fechada. Basicamente é isso. Então, a Fox News tem uma posição muito importante aqui na política americana por ser um canal que apresenta uma visão mais de direita. É melhor migrar para os Estados Unidos ou para a Itália? Bom, não tem como responder essa pergunta porque depende muito da perspectiva de quem está fazendo esse movimento, né? Eu sou suspeito para falar porque eu vim para os Estados Unidos, foi, acredito, a melhor decisão
da minha vida, e ainda mais, né, vindo para a Flórida, que é o estado americano, um dos estados que mais cresce, que consolidou uma visão conservadora que funciona, né, para a sociedade. Há aqui segurança, há liberdade de expressão, há um ambiente de negócios muito bom. Então, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu gosto também da Itália, porém a Itália está dentro da União Europeia, que é um local que não é pautado mais, né, por essas liberdades básicas. A Itália, especialmente, tem uma cultura, por incrível que pareça, muito socialista, muito estatista, né? Impostos altos, não é o mesmo nível de vitalidade econômica, isso para a Itália ou para a Europa. Agora, o país é fantástico, né? O nível de segurança é muito maior do que o Brasil, o nível de vida é muito maior que o Brasil, tem ali um museu a céu aberto, né? A Itália é história pura, é cultura, é vinho, é um estilo de vida bem interessante, especialmente se você já está numa fase, na minha opinião, mais avançada da vida. Se você quer buscar oportunidade de negócios, né? Oportunidade de trabalho, você está nessa fase da vida ainda de criar riqueza, de fazer, né, o seu patrimônio, e parece que os Estados Unidos é bem mais atrativo do que a Itália, né? Então, essas são algumas diferenças básicas. Quem deve ser o novo Trump em 2028? Olha, me parece que o Trump escolheu, na figura do J.D. Vance, o seu vice, o sucessor do movimento MAGA, né? Make America Great Again. O J.D. Vance é jovem, é extremamente inteligente, é conservador, diria que até mais conservador do que Trump. Tem uma história de vida fantástica, né? Demonstrou ter muita capacidade de liderança, de expressão, colocou todos os militantes de redação que foram atacar ele no bolso, né? Ele deu entrevistas para praticamente todos os canais, ficou o tempo inteiro na TV rebatendo a militância de redação. Então, eu acho que ele é uma figura bastante interessante e foi escolhido pelo próprio Trump para ser o próximo presidente. Tem uma tradição, né, de vices virando presidentes. O próprio Biden foi vice do Obama, o Bush foi vice do Reagan e assim por diante. Tem dezenas de exemplos. Eu gosto muito, também gostaria de ver um dia na presidência americana, o Ron DeSantis, o governador aqui da Flórida, que teve, ou tem, né, ainda, porque ele é o governador, tem uma administração exemplar, né? Ele pegou o Estado e transformou o Estado numa fortaleza conservadora. Ele ganhou com uma diferença muito pequena. Inclusive, o democrata que concorreu com ele e perdeu por 40 mil votos foi encontrado 2 semanas depois num quarto de hotel aqui em Miami Beach, né? Um esquerdista radical, com drogas, enfim, foi preso. Imagina o desastre que seria. Olha só como uma eleição é importante. E a partir do momento que ele se elegeu com essa pequena diferença de votos, ele fez um governo tão bom que ele se elegeu com 60% dos votos, e hoje a Flórida é um estado republicano, né? Há pouco tempo atrás sempre foi um estado pêndulo, como se diz, né? Um swing state, que vota às vezes democrata, às vezes republicano. Agora está se consolidando o Partido Republicano aqui na Flórida, muito pelo trabalho do DeSantis. Então o DeSantis também é um sujeito jovem, conservador, muito inteligente e muito efetivo, né? Eu acho que esse é o termo correto. Ele sabe como apresentar os projetos de lei, sabe como fazer aprovar, ele efetivamente compra as brigas certas e ganha essas brigas, né? Coisa que a gente não enxerga, por exemplo, na direita brasileira. Poderia indicar um caminho para quem está se formando em economia? Sim. Fuja da teoria, fuja da academia e vá para a prática. Vá trabalhar no mercado financeiro, numa corretora, num banco, vá trabalhar numa empresa, tenha contato com o front, com o que efetivamente está acontecendo no mundo real. O maior erro que você pode cometer é virar um teórico, simplesmente um acadêmico. Essa é a dica que eu dou para qualquer pessoa que queira efetivamente alcançar o sucesso no mercado relacionado à economia, relacionado a investimentos, relacionado a finanças ou mesmo a administração de empresas, né? Se quer realmente aprender sobre economia, vá para o fronte de batalha. Você acha que a esquerda está planejando algo antes da posse de Trump contra Bolsonaro? Acho que o planejamento já está sendo executado. O que a gente teve foi uma aceleração de todos os processos, né? Uma aceleração dos indiciamentos, da perseguição contra a direita, e me parece que o objetivo é criar uma narrativa que justifique tudo isso,
Tipo, não é que nós estamos perseguindo, olha só a seriedade, né, desses crimes envolvendo até tentativas de assassinato, vejam só, né? Então, a ideia é apresentar para o público, apresentar para o mundo uma situação que justifique o que está acontecendo, porque aí fica mais difícil, até mesmo para uma administração Trump, defender, né? Pô, como é que alguém vai defender golpistas ou potenciais assassinos? Me parece que esse é o objetivo desse movimento que nós estamos observando. Você acredita que Trump fará a reserva de Bitcoin que estão falando por aí? Bom, para quem não sabe, há uma expectativa, e o Trump sinalizou isso durante a campanha, que os Estados Unidos comprem Bitcoin como uma espécie de reserva estratégica, né, de valor. E os Estados Unidos já têm muitos bitcoins, até porque em ações criminais muitas vezes se apreendem esses bitcoins, mas seria algo bem maior. E obviamente que isso teria um efeito positivo no preço do Bitcoin, mas há um outro efeito que é mais importante do que esse, né, de compra de reservas em Bitcoin, que é o maior risco, inclusive, que não só Bitcoin, o que as criptomoedas têm, que é a regulação ou até mesmo a proibição do uso, porque o Bitcoin oferece uma alternativa a um sistema de bancos centrais emitindo moedas e inflacionando essas moedas ao longo do tempo. Os bancos centrais têm um poder gigantesco nas mãos, que é o poder, né, de emitir dinheiro e de, basicamente, definir as taxas básicas de juro. E isso tem um efeito político muito grande. Então, o Trump, como tem uma visão mais liberal da economia e já demonstrou um desagrado, né, com esse arranjo dos bancos centrais, no que faz muito bem, isso gera expectativa que, pelo menos na sua administração, não há o risco que o governo americano venha proibir, por exemplo, a utilização do Bitcoin, como fizeram os chineses, ou até mesmo regulamente, né, sem chegar à proibição, mas regulamente muito dificulte a implementação dessa tecnologia e dessa alternativa como moeda de troca e como reserva de valor. Então, é isso que está produzindo essa alta do Bitcoin, além da expectativa de inflação mais alta para os próximos anos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, sendo então o Bitcoin uma moeda que não pode ser inflacionada, acaba sendo uma reserva de valor e vai se consolidando, porque qualquer moeda ela precisa ser aceita pelo público, né? Esse é o principal motivador de você querer ter uma moeda. Quanto mais pessoas identificam ali o valor e aceitam essa moeda como de fato uma moeda. Então, o que a gente está vendo é essa aceitação ficar maior e maior ao longo do tempo, diferentemente do que muita gente imaginava. E isso tudo envolve, então, uma pressão compradora muito grande no Bitcoin. Quem são os estrategistas da esquerda brasileira? Olha, tem alguns, né? Mas eu acho que o principal é o Zé Dirceu. Zé Dirceu, né? Treinado em Cuba, com uma visão estratégica muito profunda, que criou, né, a figura do Lula, que esteve muito presente durante o primeiro governo do Lula, mas mesmo depois de ser preso diversas vezes por vários motivos, ele continuou tendo muita influência e ser aí um dos cérebros da esquerda no Brasil, né? E tem uma visão bastante autoritária. O pessoal, né, gosta de dizer que ele é pragmático e tudo mais, mas no final das contas ele sabe bem impor aquela visão marxista, né, de utilizar as condições reais para avançar até onde o movimento consegue avançar sem ser de mais nem ser de menos, né? São as condições objetivas, como colocava Marx. Então, acho que o Dirceu é o grande estrategista da esquerda brasileira. Há esperanças com a justiça brasileira? Qual justiça?